Se você acha que seu estresse só vive na sua cabeça, per se, ele pode estar destruindo seu intestino e controlando sua vida sem você perceber. Quando falamos de saúde, quase sempre pensamos em dieta, exercícios ou vitaminas. Mas existe um vilão silencioso que atua nos bastidores, sabotando a digestão, drenando energia, inflamando o corpo e até nublando a mente. O cortisol. Ele é o hormônio do estresse, fundamental para manter o corpo em alerta quando precisamos reagir rapidamente. O problema surge quando esse alerta se torna permanente. O cortisol deixa de ser um aliado e passa a ser uma verdadeira bomba relógio bioquímica. E um dos primeiros lugares onde essa bomba explode é no intestino. Você já notou que, em períodos de estresse, sua digestão piora, a sensação de inchaço aparece, a prisão de ventre aumenta, ou então, ao contrário, ocorre diarreia. Tudo isso não é coincidência, menos é fisiologia pura. Quando o cortisol está constantemente elevado, ele desencadeia uma reação em cadeia capaz de gerar inflamação intestinal profunda. Mas antes de entender como isso ocorre, precisamos compreender uma coisa. O intestino é o centro do equilíbrio do corpo, chamado de segundo cérebro. Ele abriga trilhões de bactérias responsáveis por 70% da imunidade. Controla a produção de neurotransmissores, como serotonina e GABA. Influencia diretamente o sono, o humor, a fome e até a motivação. O intestino saudável deixa você mais leve, mais disposto, mais focado. O intestino inflamado, por outro lado, cria o cenário perfeito para a ansiedade, cansaço extremo, queda de imunidade e ganho de peso. E adivinha qual é um dos maiores gatilhos dessa inflamação? O cortisol alto. Quando o estresse se torna crônico, o corpo entra em modo de sobrevivência. Ele desvia a energia da digestão, reduz o fluxo sanguíneo intestinal e diminui a produção de muco protetor, que resguarda as paredes do intestino. Isso deixa a barreira intestinal vulnerável, permitindo que toxinas, bactérias e partículas mal digeridas escapem para a corrente sanguínea. O resultado é uma das condições mais comuns hoje: o intestino permeável. O intestino permeável desencadeia inflamação sistêmica, ativa o sistema imunológico sem necessidade, prejudica a absorção de nutrientes e alimenta um ciclo sem fim de mal-estar físico e emocional. Mas a história não termina aí. O cortisol também altera a composição da microbiota, provocando desbiose, um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. Quando esse ecossistema se desorganiza, tudo se desorganiza com ele: sono, humor, digestão, foco, energia. Imagine um jardim que, sob estresse constante, deixa de florescer e começa a acumular ervas daninhas. É exatamente isso que acontece com seu intestino quando o cortisol domina seu corpo. Outra consequência séria do cortisol elevado é o impacto no sistema nervoso entérico, a rede neuronal que vive no intestino. Ela é responsável por controlar ritmos digestivos, comunicação hormonal e reações imunológicas. Quando o cortisol está alto por muito tempo, essa rede perde eficiência, a digestão fica lenta, o intestino se torna mais sensível, aparecem dores abdominais, gases, cólicas e alterações no trânsito intestinal. E você já percebeu como estresse e ansiedade parecem andar de mãos dadas com compulsão alimentar? Aqui está o motivo. O cortisol muda o padrão de fome. Ele aumenta o desejo por açúcares e carboidratos rápidos, alimentos que geram picos de energia, mas que logo são seguidos por quedas bruscas. Essas oscilações prejudicam ainda mais a microbiota e ampliam o ciclo de inflamação intestinal. O corpo, inflamado, passa a armazenar gordura com mais facilidade, especialmente na região abdominal. A conexão entre mente, cortisol e intestino é tão profunda que um interfere diretamente no outro. Estudos mostram que a comunicação entre cérebro e intestino ocorre por meio do nervo vago, como uma via de mão dupla. Quando o intestino inflama, envia sinais de alerta para o cérebro, que reage aumentando a ansiedade, a irritabilidade e a sensação de exaustão. E esse estresse mental, por sua vez, eleva ainda mais o cortisol. É um ciclo autodestrutivo. Mas aqui está uma das partes mais importantes e menos mencionadas. Seu corpo não foi feito para viver estressado 24 horas por dia. Ele precisa de intervalos de descanso, de segurança, de recuperação. Quando você finalmente reduz o cortisol, o intestino começa a se reparar, a microbiota volta a se equilibrar, a inflamação diminui, a barreira intestinal se regenera. Surge mais energia, mais clareza mental, mais vontade de viver. E como reduzir o cortisol? Não é apenas com suplementos, embora eles possam ajudar.
O segredo está no estilo de vida. Dormir melhor, respirar melhor, se alimentar de forma mais inteligente, se movimentar regularmente, estabelecer limites, reduzir estímulos tóxicos, cuidar da mente com a mesma prioridade que cuida do corpo. Seu intestino não precisa de perfeição, precisa de atenção. Também é fundamental reconhecer os sinais que o corpo envia quando o cortisol está alto demais. Fadiga que não passa digestão, difícil estufamento constante, irritabilidade e baixa tolerância ao estresse intestino. Preso ou solto demais. Queda de imunidade e ganho de peso. Sem explicação, insônia e compulsão alimentar são alertas claros de que algo está fora do eixo. Seu intestino é o ponto de partida da sua saúde. E o cortisol é um dos maiores responsáveis por mantê-lo inflamado. Ao entender essa conexão, você recupera o controle do seu corpo e da sua mente. Não se trata apenas de reduzir estresse. Trata-se de recuperar sua potência física e emocional, de fazer seu corpo funcionar novamente a seu favor, de retomar seu equilíbrio natural. A mensagem final é simples e poderosa. Não existe saúde plena com cortisol alto e intestino inflamado. Ignorar essa conexão é adiar a cura. Reconhecê-la é começar a transformação. Se você quer virar o jogo e recuperar sua energia, seu foco e sua saúde de verdade, comece hoje. Seu intestino está pedindo socorro e você pode salvá-lo agora.